Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou fazendo as minhas gravações sobre a minha análise de mercado. Estou estudando para obter um certificado de agente autônomo de investimento e um certificado de análise gráfica técnica. Sou um operador virtual numa conta demo da XP. Utilizo essa tela de análise de 15 minutos, 1 hora diário para o dólar e 1 hora para o índice e diário para o PERC 34. Chamo a atenção de vocês que esses estudos são só para essa publicação são só para meus estudos. Publico imediatamente no YouTube. Não utilizem essas informações para negociações de nenhum tipo com o seu investimento. Procure um agente autônomo de investimento, procure uma corretora credenciada, utilize plataformas credenciadas pelas corretoras, leia os disclaimers de suas plataformas, leia os disclaimers de suas corretoras. Bem, hoje vamos continuar a análise a partir do tempo mais longo. Nesse caso, o diário permanece, no caso do dólar, a nossa visão e o trabalho definido já há alguns dias de a política econômica tanto do Banco Central Brasileiro quanto do Banco Federal Reserve dos Estados Unidos. Então, os ativos de moeda passam a ter uma busca pelo dólar, enquanto que o real passa a ter uma desinteresse. Num determinado momento, as ações brasileiras passam a ficar barato, os juros brasileiros passam a ser interessantes, existe um aporte de capital para dentro do Brasil, então a busca por mais reais disponíveis torna o real favorável para o investidor, ou seja, ele fica mais forte, compra mais ações, as ações estão cada vez mais baratas, porém já começam a fazer uma pequena recuperação da perda de valor que representou num determinado período de aumento de juros americano. Bem, então aqui, nesse caso, nós já estamos com bastante estudos, vamos retirar todos eles aqui do mini índice e estou convivendo com uma obra do lado da minha casa. Eu sou home office, então infelizmente é inesperado o momento que eles começam o barulho. Bem, a gravação precisa ser feita agora, eu vou continuar. Bem, aqui está o aspecto diário desse movimento, uma convergência de topo, a tendência seguiu até um determinado momento e aqui utilizamos uma ferramenta para medir essa variação. Essa variação no diário, a primeira movimentação que foi feita, já atingiu um limite de oscilação, e esse limite de oscilação, com uma volatilidade bem característica, agora parece que está dando, aqui seria a definição do ponto onde essa oscilação terminou. Então, esse alvo que foi pretendido desde ali, e agora a convergência está exatamente onde ela esteve ali, só que com a tendência ao contrário, a tendência de alta vem abaixo. Então nós vamos colocar aqui o mesmo objeto para mostrar que aqui houve uma sinalização, né? Aquela sinalização foi atendida, e se modificarmos essa régua de medição desse ponto para esse aqui, aqui é um ponto negativo, né? Então verificamos que a extensão foi um pouco maior, porém agora ela já está em retração de um ponto que eu considero um ponto muito positivo para a negociação. Então seria esse retorno a essa alta, em que, ao definirmos os candidatos brasileiros, né, para as eleições em outubro e sinalizar com a possível privatização da Eletrobras até o final do ano, pode ser que as ações brasileiras tomem um sentido diferente. Por um período não tão longo, mas por um período que
já está visível ali. Em relação à moeda americana, já mencionamos aqui no diário, vamos corrigir essa postura e vamos manter essa que foi a nossa previsão desde a terceira barra. Aqui está a sandbox, que nós colocamos como uma singularidade. No caso, esse alvo, ela representa, essa régua representa o alvo preferido e o alvo estendido, né? Então ela foi claramente atingida e agora nós ainda estamos em situação oposta. Então, se utilizarmos a mesma régua naquele topo, vamos ver que já estamos atingindo, né, aquele limite. Limite não, já estamos dentro da variação que tem ali em cima, porém ela é mais ampla, certo? Por que ela é mais ampla? Por causa da inicial aceleração. Ou seja, o ponto em que a flecha, né, foi desenhada, ou seja, que o mercado sentiu como possível oscilação, né, ela tem um limite, que é essa aqui. Então, nesse ponto, nós temos uma indicação de que o movimento poderá chegar ao fim. Porém, ainda temos mais 4 dias para o vencimento desse contrato. No nosso calendário aqui, vamos verificar. Hoje é 24, né? Então, segunda-feira já é novo mês, o contrato vence sexta-feira, né? Então, já estamos dentro do prazo de liquidação do contrato. Bem, ele teve uma mínima aqui, pode ser ainda que haja uma zona de briga muito forte. Aqui há um indicador mostrando que a inclinação da tendência está favorável para a venda, ele está sinalizado já para a venda. Porém, barras menores indicam compras iminentes, tá? Então, vamos seguir com essa análise no outro tempo gráfico. Aqui nós demonstramos a singularidade, né? A movimentação em ondas, a singularidade, o ponto onde o consenso indicou que haveria perda dessa tendência, que foi medida nesse gap, né? E ela realmente perdeu força, ela fez o movimento. Aqui caracterizamos como o movimento da baleia, que ela está procurando o fundo ainda. Nesse caso aqui, numa oscilação diária, ela demonstrou para esse tempo gráfico a busca exatamente do ponto que nós consideramos como mais relevante. Aqui temos um ponto relevante, ela fez esse ponto relevante, contraiu, e aqui um ponto extremamente relevante, ela fez um gap e foi mais fundo. No entanto, já temos aqui uma singularidade que nós podemos reduzir para o time frame de 4 horas, que é um time frame de negociação de ativos de swing trade. Então, quem está posicionado em swing trade vai verificar essa movimentação. Nós vamos deixar vamos tirar, né, essas réguas de negociação daqui e vamos movimentar essa singularidade da mesma forma que nós desenhamos ela ontem, considerando exatamente 3 barras. Então, nesse caso aqui, as 4 horas nos leva a um consenso de que o preço realmente está fazendo uma reversão com o Harami já um candle de compra. Bem, então a reversão está desenhada. Essa seta nós deixaremos ela aqui, eu deixarei ela aqui como linha de tendência de alta. Vou projetá-la com base na posição de 2 toques, né, para 4 horas. Então ela estaria aqui, uma linha de tendência de alta, e ela estaria aqui nesse ponto, tá? Bem, parece que não vai alcançar, eu queria utilizar o meio da régua, né? Bem, mas o meio está bem próximo ali, está no vão aqui da reverse bar, então está bem representativo.
Bem, voltando ao tempo de 1 hora, que era o objeto dessa análise, nós verificamos esse range de negociação. Bem, esse range é um range muito grande. Ontem ele foi extremamente daninho com quem tentou buscar fundos aqui, como eu fiz em várias operações. Então vamos dar atenção a um tempo mais curto. Bem, aqui está a maneira como eu gravei uma aula para isso, né? uma análise para isso. Aqui haveria essa cunha, ela projetava um alvo, esse alvo foi mensurado. No primeiro dia o movimento correspondeu à expectativa e no segundo dia ele projetou o alvo. O que nós estávamos mensurando aqui? Vou tirar, não vou analisar aqui, no caso está num outro tempo gráfico o canal. Vou tirar algumas informações daqui, alguns objetos daqui que seriam esses objetos, essa vertical line, vamos excluir, Fibo Time Zone, vamos excluir, e todos os retângulos, tá? Vamos deixar as linhas e as fibras. Bem, continuando a nossa métrica, aqui vou retirar essa daqui de lado e vou dar ênfase àquela singularidade da movimentação em níveis. Então aqui eu mencionei, vou mudar esse alvo aqui, ele foi plenamente satisfeito, né? No gap, ele abriu no gap. Então esse estudo aqui mostrou a redundância, tornando uma singularidade. O gap veio exatamente nele, que era a projeção daquela cunha, né? Que eu já mostrei ontem. Então vou retirar esse aqui, vou colocar ele como um limite de fundo e vou modificar a coloração para a reversão que nós chamamos aqui de Sea Green. Então aqui seria uma reversão Sea Green, ou seja, seria um nível fundo, onde a 72 fez a modificação da trajetória. Ela contempla o que nós vamos chamar de um canal de... O nome correto desse canal aqui é o canal de swing trade para operações estruturadas, tá? Então vou colocar ele ali, ó, num ponto de toque, o canal se repete aqui. No caso, essas manchas, no caso aí no alta definição, vocês veem bem, aqui são as zonas de brigas, tá? Por isso que estão em destaque, zonas de briga. E aqui, nessa reversão, considerando uma singularidade, que não tem, né? Aqui tem uma coincidência alusiva à aceleração e estabilidade. Aceleração e estabilidade, então nós temos aqui primordial e um alvo de extremo interesse. Então eu vou utilizar esse ponto como o nível 0 e o fundo dessa movimentação como zona de briga, tá? E o preço permanece o mesmo, o preço está exatamente onde o preço permanece o mesmo. Então agora nós vamos modificar isso aqui para uma visão que nós utilizamos aqui, para que ele fique melhor representativo, e os níveis também, tá? Então os níveis vão ficar representativos de negociação, e essa daqui vai dar espaço. Bem, então houve essa leitura de reversão, o preço permanece o mesmo, né? Então nós teríamos alvos de fechamento de gap e alvos de range de possíveis preços desde a abertura, que no caso aqui é o primordial, nós deixaremos assim, o primordial até o nível de interesse imediato, tá? Então nós teríamos aqui o nível de interesse imediato e o nível de interesse. Aqui temos o segundo nível de interesse, aqui o nível de extremo interesse. Bem, como estamos no fechamento do mês, podemos verificar aqui uma zona de briga mais estendida.
qual desses pontos nos dariam essa informação. Então vamos mover a estratosfera para onde o movimento acelerou mais. Ele acelerou ali, ele acelerou aqui e ele acelerou menos nesses pontos horizontais aqui, que nós chamamos de sigmoide. Então, como nós já estamos aqui com essa definição de briga, eu vou colocar a estratosfera aqui onde esse ponto, eu vou deixar assim que tem uma outra linha, né? Podemos até usar essa, para a semana, aonde o suporte foi perfurado, né? E ele passou a virar ele poderá vir a ser uma resistência para uma alta maior. Então vou excluir esse, e esse aqui seria um ponto limite para o vencimento até o final da semana. Bem, vou deixar assim, vou deixar dessa maneira, porque aqui é um ponto de suporte muito forte, e vou estender esse canal ao topo do movimento, tá? Então, por que esse canal vai ao topo do movimento? Porque ele já foi motivo de análise no outro dia, onde eu mencionei que o swing trade fez 3 vezes o mesmo movimento, tá? Então, ele tenderá a repetir esse quarto movimento. Então, aqui seria um ponto de confluência, né? Nós vamos colocar um objeto aqui que ele nos daria uma expansão. Eu vou fazer ele bem grande para que ele fique melhor representado e que a gente não fique com ele poluindo o gráfico. Como a cor está mostrando, ele está convergindo para o ponto que eu estou dizendo, que é interessante, e ele vai refletir a primeira onda da média mais rápida. Bem, já está chegando o momento da abertura do mercado, eu tenho que encerrar. Então aqui seria uma linha de tendência de baixa. Vamos ver se eu consigo aqui alinhá-la melhor. Tá, aqui seria uma linha de tendência de baixa e aqui uma linha de convergência. Chama a atenção de vocês que essas informações são somente para o meu uso. Não utilize essas informações para negociação. Procure um agente autônomo de investimento para fazer as suas entradas em negociações utilizando mini índice e mini dólar. Bem, aqui no ativo americano, que reflete a bolsa americana em reais, ainda não reflete o movimento de gain do S&P 500, mas os alvos pretendidos continuam por causa da valorização do real. Se caso não houver desvalorização e as ações se mantiverem em preços elevados, ou seja, elevando seus preços até o final da semana, poderemos ver esse ativo aqui cada vez mais baixo em função do fortalecimento do real. Então o alvo permanece, a singularidade e a marcação de range para o alvo. Bem, agradeço a atenção de vocês, vou publicar as minhas informações.